Boa parte dos padrões que vocês vão ter que enfrentar vai passar pelo confronto e pelo entendimento de cada um desses abortos. Alguns padrões vocês não vão conseguir quebrar sem olhar para isso. Vai chegar a hora que vai ter que olhar para isso, entende? Para mim tem sido muito frustrante eu não ter tido a capacidade de resolver a minha situação, porque eu pensava assim, poxa, se eu não conseguir mudar minha realidade, Se você for fazer outra coisa, que seja, por exemplo, decorar casas, você não vai ter a síndrome da impostora. Você vai bater no mesmo teto financeiro. Assim como você não podia ter os filhos, você não podia passar do teto financeiro. E uma coisa vai explicar a outra. Então, o que você está dizendo e afirmando é que o problema por trás desses abortos é o financeiro? Não, eu estou dizendo que o que está por trás do aborto é a mesma coisa que está por trás do financeiro. E existe uma diferença entre eu te mostrar e eu te fazer ver. Por quê? Quando você vê, a chance de você encarar é grande. Quando alguém te mostra, a chance de você disfarçar, esconder ou fugir é maior ainda. Bom, eu me chamo Sivaldo Frois, que é a minha esposa linda aqui. Eu sou a Simônica. Nós somos aqui do estado do Amapá, exatamente em Laranjal do Jari. Olha, lá em cima. E vocês fazem o que da vida? Eu sou autônomo, nós trabalhamos também, a Simônica é terapeuta, né? Eu também tenho curso de terapeuta, mas eu não atuo. Eu sou autônomo, trabalho com muita coisa. Tá na correria. Correria direto, dia E inteiro. vocês são todo. casados? Casados, nós temos 5 filhos, Ó. só que 4 estão no céu e nós temos um conosco aqui, graças a Deus. Com quantos anos? Ele tem 13 anos. Legal. Vocês tiveram 5 filhos, mas só tem um. Os outros 4 faleceram ou foi aborto? Foram 4 abortos, né? Não, 3 abortos e um. Foram 3 abortos e um que faleceu com 1 ano e 11 meses. Ele tá bem aqui nessa fotinha aqui, ó, de vermelho. Legal. Boa E- parte dos padrões que vocês vão ter que enfrentar vai passar pelo confronto e pelo entendimento de cada um desses abortos. Alguns padrões vocês não vão conseguir quebrar sem olhar para isso. Vai chegar a hora que vai ter que olhar para isso, entende? Então, mexer com isso ao longo de 365 dias é muito mais fácil do que mexer com isso ao longo de 15 dias, como era no processo da troca justa. Mesmo você tendo um acompanhamento individual com um terapeuta ali, você tinha 15 dias para tomar decisões difíceis e encarar verdades que, de verdade, eu entendo. Tem gente que pega uma verdade e fala, Elton, não pode ser. Deixa eu ver se não é outra coisa. Deixa eu ver se não é outra coisa, deixa eu ver se não é outra coisa. E quando a pessoa diz, deixa eu ver se não é outra coisa, o que ela está dizendo? Eu preciso de tempo. E se vocês, depois que vocês tiverem a oportunidade, voltem o vídeo para o momento em que o Elton disse assim, vocês tiveram 3 abortos e perderam um filho. O confronto de vocês vai passar por encarar isso. O inconsciente da Simônica soltou assim, ó, na hora. Exatamente assim. Fechou? Assim, né? É interessante, pois é, né? Interessante que veio assim na minha mente para falar, inclusive, que uma das causas assim que mais me atormenta que afeta a nossa relação em si, mas eu sempre acreditei que tenha uma solução, sempre busquei por essa solução. O grande conflito vivido entre eu e meu esposo hoje é a questão de candidíase de repetição, que eu venho vivenciando isso com muita frequência, hoje em dia, inclusive, é muito mais frequente do que o comum, né? Porque o comum é que a cada 6 meses isso ocorra para considerar uma repetição. E hoje, esse ano mesmo, eu acho que eu já tive, sei lá, umas 4 vezes, 5, e é uma coisa que o tratamento em si, que é o recomendado, não tem solucionado, né? E eu sempre me perguntando, aonde é que está realmente o problema que eu atraí e escolhi para mim, porque é doído demais, é muito dolorido mesmo assim, nós admitirmos que fomos nós que escolhemos algo tão ruim para nossa vida, a ponto de, inclusive, colocar em risco o nosso relacionamento, né? A nossa família que nós julgamos ser a nossa maior riqueza, o nosso maior patrimônio, que é a nossa família. Então, essa tem sido uma realidade que, inclusive, tem afetado muito, muito, muito a nossa relação.
muito mesmo. Eu acredito que vocês devem fazer ideia. E se tem alguém aqui nos assistindo, eu abro mesmo o coração para falar dessa maneira, porque eu acredito que muita mulher também, inclusive, deve viver uma realidade tão parecida quanto. Então, assim, não sei qual que é a situação, né, envolvida, mas quando você falava do enfrentamento, me veio que pode ser que seja isso, uma maneira do meu corpo me proteger de uma nova gestação, de passar por esse processo de dor novamente. E aí eu fico pensando, e agora? Como é que eu faço? Mas vocês querem ter mais filhos? Porque o plano, a decisão e a vontade guiam as pré-quedas. Sempre eu quis, sempre. Eu nunca deixei de desejar mais filhos. Mesmo diante de toda essa realidade, o meu instinto maternal sempre grita muito por isso. Inclusive, essa foi uma pergunta que ficou recentemente dentro de mim. Por que será que eu tenho tanta vontade de ter mais filhos enquanto eu estou diante de uma realidade desse problema? Que eu já entendi que eu que escolhi, eu que atraí para mim, não sei a causa específica, mas por que então que eu tenho tanta vontade como se fosse a primeira vez que eu fosse engravidar novamente? E a vez anterior que aconteceu da gestação foi incrível para mim, que foi exatamente como eu desejei. Conscientemente eu desejei muito que com 40 anos eu estivesse grávida e eu dizia, pela fé, né? Eu pedia a Deus que esse fosse o meu maior presente, né? Se eu não ganhasse nenhum presente de ninguém, para mim não tinha problema nenhum. Eu queria estar grávida novamente. E dia 10, que é meu aniversário dia 11 de agosto, quando foi dia 10 de agosto, eu senti que eu poderia fazer um exame que eu estaria grávida. E eu fiz o exame, falei pro meu esposo, vou fazer. Ele disse, não, espera para amanhã, dia 11, já é o seu presente. Eu disse, não, eu vou fazer, eu estou ansiosa. E eu fui lá fazer e deu positivo. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. E eu pensei, poxa, então se foi dessa forma, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Eu quis, aconteceu exatamente como eu quis, apesar de que todas as vezes eu quis, né? Mas passaram-se alguns meses, né? Aí veio o que sempre acontecia, que era o descolamento da placenta e não desenvolvia, enfim, acabava vindo o aborto espontâneo. Mesmo fazendo todo o procedimento de repouso, né, de Uhum, não fazer esforço nenhum, eu entrava nesse cuidado, né, que a médica sim. sempre recomenda, mas nada resolvia, até que aconteceu, né, e essa foi a última vez até então que aconteceu. E assim, eu queria muito poder entender para eu poder saber para onde olhar. Para onde exatamente eu devo olhar? Porque se por exemplo, eu conseguir ver, né? Se eu conseguir ver exatamente o que eu preciso resolver, se for um problema relacional meu com o meu Cuidado marido, com o que você vai concluir dessa frase agora, tá? eu gostaria muito de ver. Ah, tá bom. Não, E- vê você vai ver. Então, assim, esse é o meu maior conflito. Falando para vocês, assim, hoje, esse é o meu maior enfrentamento. E, inclusive, Ramon, Elton, para mim tem sido muito frustrante. Eu digo para vocês que muito provavelmente os meus resultados profissionais, né, resultados financeiros, está muito ligado, talvez, à frustração de eu não ter tido a capacidade de resolver ou de ver, enfim, a minha situação. Uma vez que foi essa a minha grande busca até então, né? E eu não me sentia capaz, vou falar aqui abertamente, sem problema Uhum. nenhum, que eu não me sentia capaz como um profissional, porque eu pensava assim, poxa, se eu não conseguir mudar minha realidade, eu ouço os relatos, os depoimentos, todo mundo consegue, por que só eu que não consigo? Por que que eu não consigo olhar para o meu problema? Por que que eu não consigo ver aí? A sua pergunta está sendo uma pergunta muito mais de quem se cobra tecnicamente por não ter conseguido usar aquilo que conseguiu aprender, do que de uma pessoa que simplesmente sofre com problema. Eu prefiro a mãe frustrada do que a terapeuta indignada por não ter conseguido colocar em prática em si aquilo que aprendeu e aplica em outros lugares ou com outras pessoas. Eu entendi perfeitamente, mas assim, quando eu coloco essa indignação, é porque de fato tem sido o que eu tenho vivido ultimamente, né? Então eu pensei assim, nossa, então Mas eu já te que não. garanto que não é essa síndrome da impostora que está fazendo você travar financeiramente na sua carreira. É E, só o e dinheiro. Se você for fazer outra coisa, que seja, por exemplo, decorar casas, você não vai ter a síndrome da impostora. Você decorou, a pessoa gostou, ela te pagou. Você vai bater no mesmo teto financeiro. Só a desculpa que vai ser diferente. Assim como você não podia ter os filhos, você não podia passar do teto financeiro. E uma coisa vai explicar a outra, eu te garanto.
Você acha, então, que você está dizendo e afirmando é que o problema por trás desses abortos é o financeiro? Não, eu estou dizendo que o que está por trás do aborto é a mesma coisa que está por trás do financeiro. E existe uma diferença entre eu te mostrar e eu te fazer ver. Eu prefiro te desenvolver o seu olhar, porque quando você vê, a chance de você encarar é grande. Quando alguém te mostra, a chance de você disfarçar, esconder ou fugir é maior ainda. Talvez tenha sido isso, então, que eu vivi lá na troca justa, né? E outra eu vou te coisa falar, assim, você vai encontrar aquele mesmo fantasma. A diferença é que agora você vai ter mais tempo para mexer com isso. Esse confronto vai ser aos poucos e o apoio vai fazer toda a diferença. Eu vou Entendi. tentar separar o estudo de caso. Tinha uma mulher que, no refúgio passado, ela era aliada lá de Goiânia. Ela queria saber por que o marido dela não passava o teto financeiro, o noivo, não passava o teto financeiro de R$30 mil. E não deu para explicar uma coisa sem voltar a explicar o aborto. Porque o aborto tinha utilidade lá atrás, o esforço, entenda o seguinte, o aborto é uma gravidez com vontade aparente e esforço aparente, ok? Aparentemente aquela pessoa quer e aparentemente aquela pessoa se esforçou, todo mundo viu que ela estava grávida, todo mundo viu que ela estava fazendo o que precisava fazer e, de repente ou do nada, e obviamente com algumas explicações ali, vai ter um incidente. Perfeito. No caso da dificuldade financeira, especialmente daquele casal, era a mesma coisa. Com o aborto, o que você tem? Vontade, esforço e dificuldade aparente. Ela conseguia mostrar alguma coisa para as pessoas da relação. Com a dificuldade financeira, o teto financeiro, o que se tinha? Vontade, esforço e dificuldade aparente. O que você está fazendo com esse cara? Olha, ele tá se esforçando. Você vai ter um filho desse cara? Vou, ele é um bom pai. Parte quer e parte não quer. A gente precisa colocar luz sobre as duas coisas. Vai ter uma tensão gigantesca no inconsciente aí. E vai sacudir esse relacionamento aí. Existem combinados inconscientes que vão ser revelados. E aí, quem pune quem pune por quê, quem protege quem protege por quê. Todo problema, seja ele qual for. Eu sei que dói ouvir o que você está ouvindo, mas eu tenho certeza que dói mais se perguntar e não encontrar a resposta. Todo problema tem uma utilidade, inclusive um aborto. Só que nós não vamos olhar isso com o viés da culpa. Eu prefiro deixar o remedinho do lado aqui para cada culpa que aparecer a gente resolver. É tipo fazer uma cirurgia grave e eu preciso de outros recursos em volta aqui. Essa culpa, ela vai aparecer. Só que se ela transcender o limite do natural, aí não é culpa, é punição. Ah, eu estou me punindo porque a minha escolha inconsciente fez eu perder meus filhos. Esse caminho não é o caminho de quem quer descobrir. É o caminho de quem quer se punir para dizer, enfim, eu prefiro que você veja do que eu te mostre. Padrãozinho vai aparecer, pré-queda vai vir. Padrãozinho narcisista e vai apitar na hora. Em mim? Inclusive, eu estava falando para ele que no decorrer desse... Eu não acompanhei no dia do resgate, mas eu fiz questão de adaptar o meu tempo e assistir, né? E eu disse para ele ainda há pouco, eu disse, nossa, como eu me identifiquei funcionando num padrão narcisista. E é dolorido pra caramba identificar, viu? Meu Deus. E assim, Rapidinho, o narcisista adora isso aqui, ó. Abre a câmera aí, por favor. O narcisista adora isso aqui. Porque no quase, ele garante a medalha do esforçado. Garante que as pessoas olhem e digam, que pena que você não conseguiu. Eu estava torcendo por você. Eu estou torcendo pela sua carreira. Eu estou torcendo pela sua família. Eu estou torcendo para você mãe de novo. Nossa, tem gente que vai virar e vai falar o seguinte, mulher, eu prefiro até que você tenha um filho no meu lugar. Se eu puder, eu vou ter esse filho para você. Aí vem a medalhinha. Aí é aquela coisa. Pune alguém, protege alguém, afasta alguém e aproxima alguém. Então, vai aparecer o narcisismo aí. É tipo quando você traz, acho que eu só não ganhei mais dinheiro porque ele não ganha dinheiro. E quando a gente passa um tempo aqui, você vai perceber que o problema parece que tá agarrado todo nele ali. E a culpa vai ser um disfarce, tá? Porque a culpa que você vai sentir não vai ser maior do que a culpa que outras pessoas vão sentir. Você acha que não tem gente se culpando aqui por ter percebido que a pré-queda que fez cair num golpe, que fez perder uma empresa, que fez acabar com um relacionamento, não bate uma culpa? A pessoa tá morando numa casa ferrada hoje, fazendo conta. Se eu não tivesse caído naquelas 3 pré-quedas, eu era milionário. Qualquer bobo aqui, você tira do passado da pessoa 4, 5 pré-quedas, é um milionário. Escolhe no escuro, fala, pronto, peguei você, vou evitar 3 pré-quedas suas em 2024, 3 pré-quedas em 2025. O resultado final dessa pessoa é completamente diferente. Eu sinto muito pela sua perda, não posso dizer que entendo a sua dor porque eu nunca passei por isso.
Porém, posso te garantir, esse problema é do tamanho que você suporta. Ninguém cria inconscientemente um problema que não suporta conscientemente. Anota isso e me manda. Ninguém. Se você criou inconscientemente, é porque você suporta conscientemente. E o que de melhor nós podemos fazer é evitar que o filho que está vivo carregue o peso da expectativa de todos que não estão. Se você acha que tá ruim pra você, tá ruim é pra esse número 1 aí, ó. Eu ia anotar exatamente. Esse não pode dar errado, não pode fazer merda, não pode ficar doente, não pode nem morrer. Mas é verdade, sob pressão, é verdade. E é pressão mesmo, olha, a gente acaba aqui transmitindo uma pressão muito grande em todas essas questões que você acabou de falar. Tem que dar certo, tem que dar certo, tem que desenvolver, porque você vê o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. E assim, quando você fala aí dessas questões de pré-queda, em 2022 eu levei um golpe de R$50 mil. O investimento que eu tinha dava 160 mil. Levei um golpe de 160 mil reais. Foi justamente na fase em que ela perdeu o bebê. O penúltimo. O último. Não, Foi lá em Santana. não, Foi na fase que ela perdeu. Então, assim, de lá para cá a gente vem tendo muitas quedas, né, nessas questões financeiras. E fomos para uma outra cidade, voltamos para nossa cidade e eu estou sem o dinheiro hoje para me pagar esse boleto, que vai amanhã eu vou pegar o dinheiro e vou pagar o boleto. E assim, teve assim algumas coisas muito interessantes. A pessoa que está me atendendo daí, ela chama-se Adriano Frois. É o mesmo sobrenome que o meu. Falei, caramba, que coincidência. Então, Vocês dois já entraram? só eu. Tá. Só ele, porque a narcisista achou que ele precisava primeiro. Se for entrar só um, inverte, tá? Entra ela. Perfeito. E ela é justamente isso, ela me colocou porque ela acha que eu tenho que resolver o meu problema. Porque Ela tá cometendo sou o eu. erro número 1 dos terapeutas. Ela tá tentando te terapeutizar, irmão. E assim, ela é muito boa, cara. A Simônica, ela é muito boa como terapeuta, inclusive muitas mulheres que ela já atendeu como terapeuta conseguiram engravidar coisas que elas estavam travadas e com pouco tempo as mulheres ligam, Simônica, engravidei. Eu falei, caramba, amor, você tá empreendendo as mulheres por aí. Então, assim, como Fechou uma terapeuta, conta absurda aqui, tá? O narcisista não fica pra trás. Você não pode falar que você não fez por você o que você faz pelas outras pessoas, porque engravidar você também engravidou, você teve 5 gestações. isso era uma coisa que ela se cobrava. Como que as outras conseguiram e até agora eu não consigo? E assim, automaticamente eu me perguntava, será que eu quero ser pai de novo? Entendeu? Porque a minha vida financeira está desse jeito. Uma criança, ela requer muito cuidado e eu quero dar um conforto para o meu filho. E de repente eu estou sabotando esse desejo nela. Tá entendendo? Porque a vida financeira ela tem vivido assim de ladeira abaixo. Graças a Deus eu tenho uma casa confortável, mas o dinheiro ele entra aqui. Hoje entrou 100, saiu 200. Então, sempre essa vida aí tem me atrapalhado bastante, me deixado muito irritado mesmo. Entendeu? No início do ano eu falei assim, agora esse ano Você vai ser faz o diferente. que para ganhar dinheiro hoje? Eu trabalho com energia solar. Trabalho com comunicação visual, eu trabalho com representação de empresas e trabalho também com vendas de outros produtos. Você tem algum orçamento pendente Orçamento pendente? para Tem, entrar, para fechar? tem, Tá. tem. Eu vou forçar um padrão de vocês. Amanhã você sai ligando para esse orçamento aí que você vai fechar tudinho, tá? Dinheiro não vai impedir vocês de entrarem aqui. O quão é difícil para vocês quando alguém perguntar quantos filhos vocês têm, você responder 1. Muito. Muito ruim. Então, Mas ruim por quê? Quantos filhos você tem? eu tenho 5, né? Me Mas fala, como são seus filhos? Eu também tenho 5. Um é mais agitado, o outro é médio, o outro também é médio, o outro é mais pacato e o outro é agitado. E os seus? O meu, ele é um tranquilão, que está comigo é tranquilão. E os O que outros? se foi, que nós vivemos algum tempo com ele, ele era bem agitado, assim, dobrado, e os outros dois eu não tenho ideia como eles seriam. Nem o sexo, de repente, eu não sei qual que seria o sexo dele, né? Esse vocês não tiveram. Então, assim, é essa a realidade aí. Vamos encarar ela. Dói? É melhor doer de uma vez e resolver. E aí a gente volta pro lance da troca justa lá atrás. Vamos deixar doer de uma vez e resolver, porque se a gente ficar mascarando, criando embalagens técnicas ou terapêuticas para um pote de coisa ruim, a gente vai achar que aquilo não é ruim. Vocês têm 2 filhos, tiveram 2, perderam 3. Essa é a história. Nós temos um filho, tivemos 2, um morreu e perdemos 3. Porque aí você para de cultivar seus erros, suas falhas, seus fracassos,
suas dificuldades e para de disfarçar as coisas. Isso vai forçar alguns padrões e vai forçar uma vontade dele que vai ser maior que a sua. Ele não aguenta mais se ferrar para disfarçar o que vocês estão vivendo. Esse cara vai ganhar dinheiro. A hora que ele começar a ganhar dinheiro, os problemas vão aparecer. Um dos problemas, você aceita seu marido ser maior que você? Aceito. Então, Será, né? aceito. Será? Esse será carrega história. Amanhã, meu irmão, sai fechando o contrato. Quando ela estava assistindo aí, ó, essa semana agora, aí eu falei assim para ela, você vai ficar com o carro ou você vai ficar com a casa? Ela falou, por quê? Eu falei assim, não, porque só falta a gente se separar para a gente tentar diferente, porque não falta mais nada. Por que você fala isso? Porque, amor, pelo amor de Deus, você já fez troca justa, já fiz TRG, Você falou assim, tanta coisa. você A aceita única que ele coisa que seja falta agora maior é a que... separação. Você aceita que ele seja maior do que você? Ela fez assim, ó, aceito. Assiste o replay depois, Simone. Mas olha, eu vou falar pra vocês, só se isso é inconsciente. Não, Era, não, né? rapidinho. Aqui nós estamos num lugar onde não tem chicote. Então, às vezes a gente solta assim, até entendendo que não tem chicote daqui, não pode ter chicote daí. Tudo aqui é inconsciente, pô. Se não fosse inconsciente, seria assassinato, pô. É inconsciente. O que bate o carro, o que perde o contrato, o que fica doente. E o problema não é dinheiro, porque quando ele tinha 160 mil, jogou tudo fora. Verdade. Teve um E período, fora mesmo. teve um período, né? Na verdade, algumas vezes, né, em que eu ouvi dele, amor, você já percebeu que toda vez que eu estou melhorando, eu estou evoluindo, ou está dando certo financeiramente, está acontecendo alguma coisa muito boa, eu estou ganhando dinheiro, você engravida ou você adoece? Principalmente, ele falou mais da gravidez, né? E aí você tem que fazer uma bateria de exames, e aí tem aquele gasto, tudo aquilo. E eu me senti muito, muito culpada quando eu ouvi isso dele, não foi uma vez só, né? Algumas vezes. Isso doeu muito, porque não era claro pra mim isso, né? Posso fazer uma pergunta aqui? Você quer Pode. ter mais filhos, Simônica, certo? Certo. Se você pudesse escolher... esqueci seu nome? Valdo. Esivaldo, se você pudesse escolher ter ou não ter filhos hoje, você escolheria por ter ou não ter? Porque você disse, nem sei se quero ter mais, porque filho é caro, tem um monte de custo. Você escolheria ter ou não ter? Sinceramente. Cara, pessoalmente, eu escolheria não ter. Uhum. Mas assim, para fazer ela feliz, eu escolho ter. Pronto, Entende? isso para mim tá claro, tem umas 10 perguntas atrás. Você não quer, você tá fazendo por ela. Quando ela engravida e perde, você já não queria, mas você tá fazendo por ela. É um jeito de não ter. Tem um combinado aí, inconsciente entre vocês, que tá vencido. Vocês vão precisar atualizar isso. Porque o fato de perder, quando ele tem dinheiro, você engravida, ele não quer ter filho agora. E a verdade é essa realidade que vocês vão precisar encarar. E esse jogo de vai e volta, mantém o casamento de vocês unido. Porque se ele falar que não quer ter mais filhos, Simônica, você vai continuar com ele ou você prefere não seguir a relação? Se ele falar, eu não quero ter mais filhos com você e pra mim chega. Vamos seguir só nós dois e esse filho. Pergunta real. Para mim seria muito frustrante ter que encarar. Está sendo muito dolorido ouvir isso, porque ele nunca tinha dito para mim com essa clareza. Ele disse, pô. Ele disse. Foram 3 vezes que ele te disse. Ah, mas aí eu não conseguia ver, não conseguia ouvir. Então, agora... Então, mas vamos lá. Ele não disse e eu não vi são coisas diferentes. Não estamos atribuindo culpa, só estamos colocando clareza nos fatos. É porque a gente está falando da teia dos acontecimentos. E se não houvessem os gastos com a perda do bebê, nós iríamos por um caminho. Perde o bebê e não tem gasto. Só que perde o bebê e também tem gasto. Às vezes gasta mais não tendo do que tendo. Então, para ele, financeiramente, entre aspas, tá? Tá sendo ruim do mesmo jeito. O grande lance, gente, é que a gente tem que ter coragem de trazer pro consciente aquilo que a gente está gerando uma tensão inconsciente para esconder. Você tenta ocultar, ele tenta revelar. Ele tenta revelar, você tenta ocultar. E o tempo está passando. E não vejam isso como um problema agora. Vocês estão descobrindo coisas. Vejam como oportunidade, pô. Já está acontecendo isso. Vocês podem viver o melhor relacionamento da vida de vocês a partir de agora. Mas esperem pré-quedas. Vai sacudir tudo. Porque agora, tipo assim, tá escancarado. E como o Elton falou, quando ele começar a mexer, vai sair dinheiro daí. E se Não, você... Essa é a minha intenção, esse é o meu desejo, na verdade. Por mais doloroso que seja, eu prefiro agora encarar
né? E ver e resolver da melhor maneira possível, porque eu sempre disse a ele, eu acredito que a nossa relação dá certo, eu acredito que nós podemos ser felizes e desfrutar de uma vida legal, e eu sempre estive nessa busca, né? Acreditando nisso. Então, assim, por mais doloroso que seja, e eu sou muito sincera para vocês agora, tá doendo ter ouvido isso claramente agora, dessa maneira. Mas eu entendo e tô disposta, sim, com certeza. Esse é o meu objetivo por estar aqui. E a gente acredita. A gente não tá aqui para pendurar e nem para tirar ninguém da cruz. Tem muita culpa. Nem pendurar, só uma coisa, nem pendurar e nem tirar ninguém da cruz, até porque o Elton compartilhou outro dia que uma indecisão entre ele e a esposa dele sobre ter um outro filho ou não fez a filha dele cair de um balancinho, trincar o braço ali, quebrar o braço, e é uma indecisão. Vale pra vocês, mas vale pra gente o tempo inteiro aqui também, viu, galera? Eu vi sobre isso e eu enfrentei isso também como um gás motivador, né? Porque nós temos nosso filho e eu sou muito grata por tê-lo, né, na nossa vida. E eu sempre digo pra ele, filho, inclusive ontem eu falei pra ele, se ele pudesse vir aqui e falar, ele falaria exatamente assim. Eu falei pra ele, filho, seguinte, eu chamei ele pro quarto, né? Estávamos só nós dois, o Sivaldo estava em outra região realizando um trabalho. E aí eu queria que ele ouvisse vocês falando, né? Queria que ele ouvisse o Elton falando, o Ramon estava lá na mesa, né? E eu disse, filho, esse cara aqui, tá vendo esse cara aqui? Eu falei pra ele, esse cara aqui é o Megamente. O Elton é o Megamente, porque ele simplesmente foi o criador da ferramenta do Corpo Explica. E assim, ele é fenomenal. Esse é mesmo, mãe? Ele disse é. E eu queria que você ouvisse. Pode ficar aqui assistindo os seus jogos, eu não sei o que ele estava fazendo, mas fica aqui com a mãe. E ele ficou lá. E eu falei para ele, depois eu disse assim, filho, é o seguinte, escuta bem o que a mãe vai te falar. Eu e o seu pai, nós vamos liberar você. Nós vamos libertar você para você prosperar, para você ser feliz na vida. E nós vamos fazer isso por uma decisão muito importante que a gente toma hoje. Eu tenho certeza que teu pai está comigo, porque nós queremos te libertar. Se não for, e eu digo agora para vocês, né, como aí ele sorriu. Ele talvez não tenha entendido, né? E eu só disse para ele, concluindo, eu disse, filho, você pode ser tudo, você pode conquistar tudo o que você quiser. Você pode se considerar uma pessoa milionária, tá? Porque você vai ser liberto. A partir de agora, eu acredito que já acontece, você já está liberto para você prosperar na sua vida. E ele disse assim, amém. Talvez ele não tenha entendido, mas quando eu falava isso para ele, eu falava do meu coração mesmo, com essa emoção de que eu quero mesmo que meu filho, ele prospere na vida, ele não precisa carregar as nossas frustrações, as nossas escolhas erradas que nós fizemos. E eu sempre o que tem também sempre me motivado muito para buscar essa resposta da qual eu não queria ver, podemos dizer assim, né? De uma forma mais talvez que se encaixe melhor, né? Onde eu não queria ver. Sempre foi muito por ele, sabe? Porque eu pensei assim, poxa, eu sou uma parte das minhas gerações e eu talvez tenha repetido um padrão que eu ainda não consegui romper, quebrar e ter uma vida extraordinária da vida que eu desejo tanto, mas ainda não consegui desfrutar ainda agora. Mas o meu filho, Legal. ele vai conseguir. Então, assim, lindo sempre gesto, falo pra ele rodar assim, os protocolos, porque a conversa não quebra padrão dele, tá? aham. Essa conversa é tipo muitas orações que são feitas para nós, inclusive quando nós estamos ouvindo, que acalenta o coração, traz um calorzinho, só que no dia a dia a criança acaba ouvindo outras coisas. Então, por exemplo, irmãos disputam entre si, é uma disputa natural. Como é que você disputa com a pessoa que morreu? Porque você vai errar e o morto não vai. Morreu, irmão, tá santo. Entendeu? E, inclusive, aí, com o outro que tinha entre nós, né? O que faleceu com 1 ano e 11 meses. Por imaturidade nossa, né? A gente acabava cobrando dele que ele tivesse muito cuidado, que ele protegesse, que ele fizesse tudo aquilo. E, de repente, não se sabe como que... Vocês vão achar... Sabe tirar pica-pau do oco? Vocês vão achar pica-pau aí. Uhum. Só que eu vou falar. Vai ser bom. Talvez vocês nem imaginem que hoje ele carregue uma culpa pelo filho que foi. E essa conversa aí não chega nem perto de libertar ele de verdade. Agora, o protocolo, a conversa é difícil, entender a dívida emocional que tá ali, aí você vai ver seu filho leve. Vocês vão ver a arapuca relacional que tá armada em volta dessa criança. Porque ele tem vó, tem vô, tem tio, tem amiguinho. Então, todas essas intenções ocultas e essas expectativas desnecessárias já estão projetadas sobre ele. Então, vamos fazer um trabalho legal. Não vai ser da noite pro dia, mas vai acontecer. E tem uma coisa importante aqui, tá? Observe os padrões individuais. Minha sugestão. Se amanhã
você fechar um contrato que tem um contrato aí que tinha tudo para não ser fechado. Se você fechar esse, entre os dois, tá bom? Por quê? Tem muita coisa que você vai ter que tratar você com seus aliados. João e Maria são casados. Você pergunta pro João, como é que é seu casamento? Ele conta um casamento. Você pergunta pra Maria, como é que é seu casamento? Ela conta outro casamento. Isso é natural, todo mundo é assim. Rapaz, gente, tem uma coisa aqui, rapidinho, deixa eu corrigir vocês no chat aqui. Tem uma coisa na aliança divergente que é proibido, ter dó. A pessoa coloca ali, ajuda eles. Eu tô falando que eles nunca ouviram, isso não é ajuda, não? Não pode ser o mais claro possível. É, Nós precisamos. fui claro, Eu fui preciso, duro, fui verdade. grosso, Ramon foi específico, cirúrgico, chamaram ele de machista aqui no chat. Se não for ajuda, e aqui também não tem ajuda, a gente chama de apoio, porque são coisas diferentes. Então, já está sendo feito. Não, É tá importante a super gente tranquilo. observar os padrões, porque é o seguinte, essa fatura dessa decisão ou dessa mudança não pode ficar toda nas contas do marido. Porque senão daqui a pouco ele vira e fala, se for pra perder você, eu prefiro a gente brincar de engravidar, porque eu não quero perder você. Perder você é um custo. Perder de bebê e dinheiro é outro custo. Perder bebê e dinheiro eu dou conta. Perder você eu não dou conta. Então vamos entender uma coisa aqui. Ele tem padrões, vocês têm padrões e tem combinados inconscientes vencidos que precisam ser refeitos de forma consciente. Óbvio que desagrada quando um chega e fala, cara, que eu não quero mais ter filho. Mas você nunca me falou. Mas a gente tinha um combinado lá atrás. O combinado venceu. Mudou o combinado. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer um plano. Vamos inclusive ver se temos um plano. Porque talvez seja legítimo da sua parte olhar para ele e falar, mas se você não me dá um filho, eu não quero você. É a sua vontade genuína. Entretanto, se você quisesse de fato um filho, inconscientemente estivesse pronta para isso, a candidíase não estaria aí, porque a candidíase está no seu corpo e não algo equivalente no corpo dele. Eu posso citar um evento que se encaixa com essa situação? Pode? Quando nós namorávamos, né, há 23 anos atrás, surgiu uma suspeita de que eu estivesse grávida. A gente estava namorando ainda. E aí eu fui toda feliz, né, falar pra ele, e ele disse assim, bora dar um jeito nisso aí, porque eu não quero não. Não tô preparado para ser pai. E aí aquilo me doeu muito, e eu peguei e disse pra ele, ok, então esse filho você não precisa se preocupar, não. Pode deixar. E eu simplesmente saí, eu disse, mas também a partir de hoje não me procure mais, não, porque não vejo que faça sentido. Não dá certo, né? Se você não quer assumir um filho, imagina a mim. E aí eu peguei o ônibus, fui embora para casa e fui chorando no caminho, logicamente, sentindo muito aquela dor. E depois, né, ele me procurou, me pediu desculpa, disse que ele não tinha se preparado para aquilo e ele tinha realmente alguns. Por exemplo, o projeto dele não era casar com a idade que ele casou, né? Então, Claro. ele queria casar depois dos 30 anos e a gente se encontrou muito antes disso. Então, essa foi uma voz que eu ouvi dele, né? Foi uma atitude que eu E ouvi dele que esse eu me filho, senti... vocês perderam ou é o que vocês têm hoje? Não, nesse caso, essa era uma possibilidade de estar, eu não estava. Eu achei que eu estava, mas não estava. E aí, nós nos casamos, né? Passamos ali. Aí eu queria muito engravidar novamente, nós queríamos, a gente sofreu muito com isso, porque nós dizíamos que nós queríamos muito engravidar, né? E ele se sentia muito Pressionado. frustrado, pressionado, e eu Com chorava nós é muito, foda, né? sentia Fala. muito. Todo mundo chegava e perguntava, cadê o filho? Cadê o filho? Mas eu desejava muito, muito mesmo. E nessa história aí foram 8 anos 8 para poder anos. chegar ao filho. 8 anos. Teve o primeiro aborto, né? Que foi o que eu acabei de relatar. E aí passou aí depois uns 8 anos, mais ou menos, né? Aí foi que eu engravidei novamente. E é o nosso filho primogênito, que é o que está conosco hoje. Legal. Gente, tudo vale. Quando a gente olha os fatos, então inconscientemente existiu uma suspeita, inconscientemente você sabia que aquele resultado seria negativo. Inconscientemente. Eu acho que eu estava testando ele. Você estava testando ele. Você estava testando ele para saber se ele ia te assumir, certo? Porque você tinha... Aí a gente começa a fazer o que a gente chama de efeito paralelo. Desde quando e onde mais? Em outros lugares ou em outros momentos, alguém não tinha te assumido e isso te machucou muito. E aí isso vai se projetando. Vai ser tão legal quando vocês montarem o quebra-cabeça de vocês. E por que eu tô feliz e assim, muito grato mesmo pelo contato com vocês, pela exposição de vocês. Eu tenho certeza que encorajou alguém a encarar aqui, fora daqui. E uma coisa que vocês precisam entender, todos vocês,
Seria muito fácil. Olha como é perigoso o que as pessoas estão fazendo lá fora. Seria muito fácil a gente colocar uma pegada emocional, falar da vontade de Deus, dos desígnios de Deus, que Deus sabe todas as coisas, e ocultar todas essas diferenças, todos esses padrões, todas essas culpas, todas essas questões que precisam ser encaradas. Por que quando alguém chega aqui e fala, não era da vontade de Deus? Aí, um indivíduo distante da relação chega e diz que aquilo aconteceu ou não aconteceu porque não era da vontade de Deus, mas não faz o que o Ramon fez, perguntar para o outro, você quer ter filho? As pessoas falam em nome de um Deus que muitas vezes elas não conhecem, não vai aparecer para dizer que não era aquilo, quando eles não conhecem a própria verdade e a própria vontade das pessoas envolvidas. Então, você que está com medo de entrar na aliança divergente e não ver Deus aqui, a proposta não é que você veja Deus aqui. A proposta é que você se veja e que você pare de projetar a solução dos seus problemas em Deus ou a causa dos seus problemas ao diabo, para que você cresça. E aí sim, depois que você crescer, amadurecer, aí você vai conseguir exercer a sua fé, seja ela qual for, em qual Deus, em qual religião, mas de modo saudável. Os nossos problemas têm uma explicação, porque tem uma utilidade inconsciente e será um prazer revelar qual é a utilidade inconsciente do seu problema, que não te permite ir além. Obrigado pela companhia, obrigado por expor a história de vocês, os sonhos de vocês, a vontade de vocês. Não transem hoje, por favor. Tudo é decisão, né? Elton e Ramon, tudo são decisões na nossa vida. E assim, o que dói, o que sempre doeu em mim, foi a Simônica falar. Isso você que escolheu para você. Quando eu perdi o dinheiro, ela falou porque ela já estava envolvida nessa área aí. E o mais dolorido foi quando ela fez a troca justa, que ela chegou em cima de mim e falou assim, olha, isso aqui aconteceu assim, assim, e eu fazia tudo assim, para fazer ela feliz. Eu falei, mas caramba, você me fala isso, e o que foi que eu fiz de errado? Então, assim, como você falou, foi algo assim muito rápido e acabou sendo um impacto muito grande. E de repente aquilo me deixou também magoado. Então, assim, quando se fala que é uma decisão sua, é porque, como você falou, não é consciente, mas sempre existe dentro de nós uma decisão que nós tomamos sem querer. E quando alguém chega com você e fala, isso aqui você escolheu para você, é muito ruim. É muito ruim. Alguém fala, olha, tu perdeu o filho porque tu não queria um filho. Cara, isso é um tapa na cara. E é revoltante. Imagina esse maluco daqui uns... A parte mais triste é que não foi bem isso que ela ouviu. Mas, gente, o padrão narcisismo, ele vai criar um circo. E, obviamente, quando você tem um relacionamento, é sempre a tampa e a panela. O padrão de um se encaixa perfeitamente com o padrão de outro. Então, o mais legal é que vocês vão aprender as mesmas premissas, qual é a porção de responsabilidade de cada um, e vocês vão dar conta de fazer um combinado consciente. Vamos entender, foi útil, serviu para alguma coisa, serviu para uma necessidade inconsciente. Aquela necessidade era forte demais. Essa punição que uma pessoa atribui a outra, nem sempre é por aquela pessoa. Deixa eu contar um caso para vocês que vocês vão entender o que eu quero dizer. Estava atendendo um fazendeiro que, de repente, a fazenda dele começou a afundar. E fazenda, quando dá dinheiro, é muito dinheiro. E quando afunda, irmão, é muito fundo. Ele falou, cara, tava dando tudo certo e, de repente, começou a dar tudo errado e tal. Do nada. Eu falei, do nada não. O que aconteceu? Não tem nada a ver, minha sogra morreu. Eu falei, tá. O que mudou depois que a sua sogra morreu? Não, que a minha esposa começou a cuidar da irmã dela porque é mais nova e sente que precisa, que a gente teve sorte na vida, ela não teve, o marido é alcoólatra e os filhos não dão conta. O que aconteceu naquele momento quando a mãe morre? Quando a mãe morre, a filha mais velha assume o lugar de mãe da filha mais nova. Se uma pessoa assumiu o lugar da outra, ela herda os padrões. A irmã tinha com a mãe um relacionamento vingador. E quando a irmã assume o lugar da mãe, ela começa a projetar essa vingança na irmã. Então pense, ela estava punindo a mãe, só que a mãe não tinha dinheiro, a mãe tinha tempo, a mãe tinha presença, a mãe tinha saúde, ela acabava com a vida da mãe. Quando vem a irmã e senta naquele lugar, ela vira e fala, é com você que eu vou acabar agora? Ótimo, o que você tem? Dinheiro e preocupação com você. O marido começou a beber mais, a agiota começou a ameaçar esse cara, todo o dinheiro e a paz que aquele cara tinha ia para aquela família. Então, muitas vezes, quando você começa a namorar com alguém, como a Simônica começou a namorar com o
Tessivaldo? Cross. É que o nome de vocês tem uma letra a mais, né? O dela é Mônica e virou Simônica. O dele é Sivaldo e virou Tessivaldo. Esse. Esivaldo. esse. Ah, porque tem dois. Tem esse Valdo e o outro. É o cansaço, sorry. Quando a Simônica chega e encontra o homem que representa alguma coisa pra ela, traz alguma coisa pra ela, tira alguma coisa pra ela ou promete alguma coisa pra ela, esse homem não é esse homem. Esse homem é alguém. Aí ela vira e fala, mas deixa eu testar se esse alguém é parecido com aquele. Ei, tô grávida. Aí esse alguém vira e fala, ô carai, vamos ver esse negócio aí. Esse alguém é igual àquele outro alguém. Farei com ele o que eu queria fazer pelo outro. Então, gente, a gente vai desembolar todo esse nó. Tem muita gente que se ama e se ataca. Aí você pergunta, Mas por que você ataca? Hã? e outro que você fala, esse outro que pode estar relacionado, relacionamentos amorosos? Pode ser relacionamento amoroso, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser avô, pode ser irmão, pode ser alguém que você vira e fala, essa pessoa me fez uma promessa semelhante ao que aquela fez. Essa pessoa representa o que aquela representava, como no caso que eu trouxe aqui da irmã que sentou na cadeira da mãe. Já que você sentou nessa cadeira, toma essa fatura que ela é sua. Não, mas como assim? Toma essa fatura que ela é sua. Então a gente vai revelar todas essas faturas inconscientes desses combinados mal feitos. Tem chão aí, viu, gente? Mas, ó, daqui a pouquinho a história vai estar diferente. E vai vir pré-queda aí. Eu amo essa princesa aqui, cara. Só que as pré-quedas de vocês serão sempre depois de um resultado positivo dele. Cada vez que ele crescer, vai dar uma escorregada. Especialmente, assim. especialmente se ele estiver crescendo mais que você, Simônica. E aí, a hora que a gente soltar essa corda aí, ao invés de puxar ele pra trás, a hora que ele chegar com o resultado, você vai falar assim, dá pra ser mais, hein? Volta lá. Ao invés de puxar, você vai empurrar. Fico muito feliz de encontrar vocês. Vocês podem dizer, chega de quase. Vocês podem dizer, acaba em mim, porque vocês não vão passar para os filhos de vocês a bagunça que vocês trouxeram dos pais de vocês, da história de vocês. Porque agora a gente coloca luz, identifica e quebra esses padrões, tá bom? Obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo aí. Esse bate-papo foi maravilhoso. E assim, eu quero dizer a todos que estão na live que o medo ele é normal na vida de todo ser humano, tá entendendo? Então, assim, os valores, quando eles se apresentam na nossa vida, por exemplo, esse valor, para mim, toda vez que eu olho, a Simônica me falava, fala, cara, R$250 para mim é mais uma dívida. Só que quando a gente sai para uma pizza, a gente paga 300, 400, 500 reais, e eu falei assim, cara, eu tenho só a ganhar com isso, então eu não estou nem vendo, eu vou entrar e a coisa vai acontecer, porque não foi a primeira vez que nós passamos por essa realidade. E assim, eu digo a vocês que eu estou entrando e amanhã eu vou fechar esse contrato e vai entrar os dois e nós vamos arrebentar aí, vamos nos encontrar e vamos mudar esse padrão aí que eu não aceito essa vida para mim, cara. Não Você aceito. viu o que aconteceu já? No começo é tudo um pouco mecânico e tudo um pouco até forçado e é provocação. O nosso consciente é rígido. Pela tá tudo primeira pronto. vez, o Esivaldo começou a falar e a Simônica fez assim, foi Pra pra trás trás, e deixou ele ele pela assumir a postura da frente. Mantenha esse padrão. Eu só não vou trazer aqui a nossa visão de casal da Aliança Divergente, porque o Ramon já foi chamado de machista. E eu tô evitando fadiga. Mas você, quando aprender a confiar nesse homem e deixar ele assumir o controle, você vai fazer dele o gigante que você sabe que ele pode ser. De verdade. Com certeza inspirou muita gente. Inclusive pela dificuldade de colocar a verdade na mesa. Eu sei, pra você, Simônica, isso eu sei, o quanto é difícil falar, ouvir, enxergar e deixar ser visto. Mas eu tenho certeza que você vai colher cada fruto de cada palavra, de cada minuto que você se expôs aqui, tá? Digno de coragem. Não vou te dar parabéns porque você tá viciada nisso. Eu vou te agradecer. De verdade, vou te agradecer pelo que você está fazendo pelo filho que você tem, pelo que você está fazendo pelo marido que você tem, pelo que você está fazendo pela mulher que você é. Você está causando uma mudança irreversível na história dessa família. Não se puna, não se culpe, basta a dor da lembrança, basta a dor do que passou. O mais legal é saber que isso não precisa se repetir. Tá visto? Tá sob controle. A pré-queda pode vir menor agora, porque a decisão de encarar tá tomada. Tenho certeza que veremos um casal memorável em pouquíssimo tempo. Obrigado, muito obrigado. Olha, sei que vocês estão doidos para finalizar, né? Vocês estão cansados, mas assim, eu quero expressar a minha gratidão. E eu estou realmente assim muito feliz e eu posso dizer aqui que eu estou aliviada, porque foi bom ouvir do meu marido que ele foi bom.
Foi bom ouvir dele, né, a verdade, porque de certa forma aí dá para entender melhor. Mas eu estou realmente muito, muito, muito agradecida mesmo. Eu quero falar assim para vocês que ontem, quando eu estava escrevendo, né, eu assisti uma das lives aí do Resgate, né, estava lá e você falava, Elton, sobre o sonho, né? E eu comecei a escrever, né? Ontem mesmo, eu estava assistindo ontem à noite, eu comecei a escrever num caderno lá, e uma das situações que eu coloquei foi que eu estaria, né, junto com meu esposo, nós estaríamos, eu, meu esposo e o nosso filho, estaríamos nesse encontro, no próximo encontro do resgate que tivesse presencialmente. E assim, para mim, estar aqui com vocês hoje é uma confirmação de que esse sonho já é real, de que isso já é realmente muita verdade. E muito melhor do que isso é de estar aí com vocês, de repente, é saber que para mim chegar aí, eu já tenho de ter vivenciado muita coisa boa. Então, sentir que isso já está programado para nossa vida, para mim é o maior troféu. Maravilha, coisa boa. Fico feliz por poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, da nossa visão, da nossa provocação. E sei que nós temos um combinado de terminar o refúgio hoje, mas me motivou, me emocionou encontrar um casal como esse aqui. Certamente existem N outros aqui, porque, gente, vocês estão acompanhando? As histórias são parecidas, mudam os personagens e os impactos, mas é tudo igual. E a nossa receita funciona para um e funciona para outro. Então, eu sei que você está com um casamento marcado aí, mas eu quero estender mais uns dias aqui, fazer uma semana da pré-queda com eles, só trazendo estudo de caso e chamando o pessoal Bora. que está em casa, que está decidido. Bora? Bora. Anima? Então, um presente aí pela exposição de vocês para todos nós. Vocês viram que é um ambiente respeitoso, um ambiente seguro e, acima de tudo, um ambiente técnico. Nosso único objetivo aqui é trazer clareza. Obviamente, estamos em um momento em que nós precisamos vender o nosso produto e vender o nosso serviço, porque se você não comprar, você não vai ver isso aqui. Mas, depois que você entrar, vai ser ainda mais técnico, ainda mais denso. E eu tenho certeza que você vai amar. Eu te oriento a experimentar, pelo menos para tirar a pulguinha atrás da orelha, no sentido de entrei e não gostei. Para não ficar naquele, se eu tivesse entrado, se eu tivesse entrado, pelo menos você vai ter experimentado, tá? Você que está aqui no YouTube até uma hora dessa, né? Temos várias salas do Zoom aqui, várias pessoas ali, ó, com sonhos, com problemas, com dificuldades, com carreiras, com família, com doença, com projetos, tentando achar um caminho. Nós não somos o único caminho, mas somos um caminho. E nessa proposta, nós não estamos aqui para te apontar o caminho. Estamos aqui para caminhar juntos, com histórias reais, com vidas reais, com muito respeito, com muita profundidade, com muita lógica. E como eu disse, talvez você esteja a um protocolo de causar uma mudança irreversível na sua vida. Toda vez que deu errado, você aceitou. Você foi obrigado a aceitar. Tente o contrário. Comece a dar certo.